Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Quantos estão felizes de estar aqui hoje? Glória a Deus. Meus irmãos, que culto abençoado para a glória de Deus. Que alegria imensa poder estar aqui hoje, poder partilhar com vocês e de canções maravilhosas. Eu sou um amante das canções mais antigas e ao ver cada um desses louvores eu fico, como é que a gente costuma dizer, boquiaberto. Fico ali degustando mesmo, aproveitando, feliz. Lá na rádio, um momento que eu mais gosto particularmente, o pessoal diz, percebemos que o momento das 3h30 e 5 da manhã é o que o senhor mais gosta, as canções antigas. Eu gosto bastante, destrava memórias incríveis com minha avó, com minha mãe, com os tios, cantando louvores antigos, lembrando de um vizinho chamado Severino, colocando a vitrola para tocar, virando disco, tocando fita, virando e rebobinando fita, e eu apaixonado por cada um daqueles louvores. Fico feliz por cada um deles e agradeço também ao nosso pastor Rosivaldo pela confiança mais uma vez, ao nosso líder Juan pela oportunidade de estarmos aqui. É um grupo que eu anseio estar presente, mas a gente tem seguido aí umas controvérsias nos horários, mas em breve vai haver uma adaptação melhor e eu vou chegar para adorar junto com os irmãos. Eu costumo dizer aos líderes, estou querendo entrar, mas cantar ali, eu vou desafinar. Eu sou aquele que desafina, ou calado, desafina. Então, vamos ficar aqui falando de Jesus, os irmãos cantam e eu continuo intercedendo por cada um de vocês. Abram a Bíblia, por gentileza, no versículo e capítulo que o nosso querido irmão Juan leu, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor Deus, te agradecemos por mais uma noite em tua presença, te agradecemos por tua misericórdia. E pedimos, ó Pai, que o Senhor perdoe nossas falhas, nossos erros. Olhe para nós, ó Pai, com o teu amor mais uma vez. Não para a imensidão dos nossos pecados. Ó Deus, que o Senhor possa olhar para nós com amor e misericórdia. Que possamos ser perdoados. E que possamos, ó Pai, ser ouvidos e possamos te ouvir. Possamos ouvir a tua voz, resposta aos nossos corações. Direcionamento para assim evoluir e produzir frutos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, visita cada coração aqui, cada varão, cada varoa que está aqui nesta noite, para te buscar, cada jovem que aqui também chegou. Em nome de Jesus, fala conosco. Precisamos, ó Pai, da tua misericórdia e da tua bondade. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, temos o título nesta noite falando sobre o sacerdócio, e queríamos deixar no gerúndio vivendo o sacerdócio, porque não é um dia que recebemos o título de sacerdote na igreja ou em casa, e sim é viver, é algo diário, algo contínuo, que precisamos evoluir, que precisamos produzir, que precisamos estar constantemente agradecendo a Deus e arcando com a responsabilidade que Ele tem colocado em nossas mãos. Nós vemos Pedro escrever este versículo num contexto de que ele estava dando direcionamento aos amados irmãos sobre como ser agora um sacerdote diante de Cristo. Sacerdote, obviamente, muitos vão lembrar da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que Deus ali levantou um povo
para servi-lo, um povo separado, um povo que estava no tabernáculo, um povo dedicado a ele, tanto no meio de viver, de comer, de se vestir, de falar, de uma única linhagem dos levitas. Nós vemos tudo isso. E agora por quê? Nós somos chamados também de sacerdócio real. Nós, com esse texto, já entendemos que ele está fazendo uma separação. Mas vós agora sois geração eleita. Ele nos elegeu. Como ele nos elegeu? Segundo o seu sacrifício. Ele agora concede a cada um de nós, para que sejamos também sacerdócio real. E nação o quê? Santa. Continua deixando nessas 3 sentenças um separamento, dizendo, olha, vocês estão sendo separados. Quando você escuta geração eleita, você já se separa um pouco. Escuta de novo, sacerdócio real está mais separado. Quando escuta nação santa, está separado. Um povo adquirido, ou seja, um povo comprado. Um povo que não era dele. Mas, como diz em João, capítulo 1, versículos 12 e 13, vai dizer que aqueles que eram seus não receberam, mas os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós o recebemos, por isso estamos aqui hoje. O seu sacrifício nos alcançou, por isso estamos aqui hoje. E agora sim podemos dizer, somos adquiridos por Deus. Mas obviamente Ele não nos adquiriu para colocar numa prateleira e deixarmos ali quietinhos e podemos pensar diariamente, constantemente, deixa eu aqui sentadinho, porque Ele me adquiriu, sou apenas mais uma peça, sou apenas mais um objeto comprado e estou aqui na prateleira de um colecionador. Não, você foi comprado com bom preço e preço de sangue na cruz do Calvário. Para quê? O texto dá prosseguimento, dizendo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com isso nós entendemos um amor de Deus, que está nos confiando uma separação. Em João capítulo 16, na verdade 15 e 16, vai dizer que não foi nós quem o escolhemos, mas Ele escolheu a nós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Naquela época era comum os discípulos escolherem um líder, segui-lo, olhar os pregadores nas praças, olhar os mestres e dizer, aquele ali é bom, eu vou segui-lo. Hoje nós vemos isso nas redes sociais, ficamos passando o dedinho ali, aí, esse aqui eu quero seguir. Vamos lá, seguimos. Alguns vão até mais além, ativa ali o sininho para todas as notificações, ficam atentos a cada stories, a cada postagem, a cada coisa que chega no seu celular para acompanhar melhor. Mas Jesus faz totalmente o contrário. Ele vai passeando pela cidade, obviamente, naquele passeio, com um objetivo, com um propósito, ele vai escolhendo os seus discípulos. E depois ele diz a eles, eu quem vos escolhi e vos nomeei. Ou seja, se nomeou é porque não tínhamos nome, é porque não tínhamos status. Ele nos deu nome. Agora, quando olhamos um para os outros, nos chamamos até de irmãos. Irmãos em quê? Em Cristo. E quando o mundo olha para nós, costuma dizer, lá vai o crente, lá vai o cristão, lá vai o filho de Deus, já vai aquele que quer ser mais santo, já vai aquele que quer ser melhor do que todo mundo. Então nós já vemos que o nome já deixa de lado, já é deixado de lado. Encontrei um irmão outro dia, ele disse, faz muitos anos que eu sou cristão. Eu, há quantos anos? Ele disse, 30 anos. 30 anos que esqueceram o meu nome. 30 anos que só me chamam de irmão, que só me chamam de crente, que só me chamam de filho de Deus. E eu perguntei a ele, é ruim? Ele disse, não, não tem coisa melhor. Porque cristão é um tipo de Cristo. E como foi que passamos a ser chamados de tipos de Cristo? Passamos a ser chamados assim quando em Antioquia, os discípulos e os cristãos agora, os crentes em Cristo, estavam sendo perseguidos, sendo afrontados, mas eles não faziam questão
em se esconder ao máximo, ou de lutar com espadas, unhas e dentes para defender a si mesmo e suas famílias, não. Enquanto eles fugiam, eles anunciavam. Enquanto ia de uma cidade para outra, eles pregavam a palavra de Deus. Por que você está fugindo? Porque eu sou um seguidor de Cristo. Por que está se escondendo? Porque eu sou um seguidor de Cristo. E por que isso? Porque aquilo tudo era seguidor de Cristo. E agora, por que é que eles ganharam esse título? Porque quando eram jogados no Coliseu aos leões, porque quando eram jogados nas fornalhas, nas fogueiras, eles não abriam a boca para reclamar, e sim iam cantando, iam louvando, iam adorando, e em dados momentos, empurravam um ao outro, dizendo: me deixa aí primeiro, me deixa aí na frente. E as pessoas, os espectadores que viam aquilo, pensavam consigo: o que é que esses loucos estão fazendo? A desculpa deles de um para com o outro é: me deixa ir logo, porque Jesus está me guardando. Me deixa ir na frente, porque Jesus está logo ali. Por isso passaram a ser chamados cristãos, porque assim como o líder deles, que foi torturado, caluniado, blasfemado, apanhou, foi envergonhado, levou a sua cruz, não negou a si mesmo, como ovelha muda foi ao matadouro. Ele dizia: eles é semelhante ao líder. O líder sofreu, não disse uma palavra, questionando os seus acusadores, questionando os que batem neles. Mas sim, no Calvário ali ele falou alguma coisa, mas nada de afronta, nada de luta, nada de guerra. Com isso passamos a ser chamados cristãos. E com isso vem grandes responsabilidades, porque nós sabemos que os sacerdotes viviam diferente, separados para um propósito, para um objetivo. E é nesse momento que você olha para o seu irmão ao lado, que já deve estar com um pouco de sono, assim como eu, e diz para ele: você é separado. Você é diferente. Talvez ele não tenha entendido. Diga assim: você foi separado com um propósito. Hoje o pastor está sentadinho ali, sou eu que vou incomodar um pouquinho os irmãos, dizendo: fale para o irmão do lado, fale para o outro. Combinado? Amém, glória a Deus. É por um bom motivo, vamos lá. Então precisamos entender que somos separados com um propósito. Não para que eu agora sou mais santo, agora me chamam de sacerdote. Nós precisamos entender que com grandes títulos vem grandes responsabilidades. Com grandes títulos, nomenclaturas, vem grandes responsabilidades. A quem muito é dado, muito é cobrado. Um pai de família não pode constituir a sua família e ficar deitado no sofá com os pés para o ar e ver a casa de ponta cabeça e deixar acontecer. Ele precisa trabalhar. Ele precisa não só trabalhar fora, mas colocar os pregos nos seus devidos lugares, os parafusos nos seus devidos lugares, apertar o que está folgado, corrigir o que está errado, fazer a sua função também dentro de casa. Então nós entendemos que você é sacerdote tanto para Cristo, quanto em casa, na sua família. E as funções se separam? Não. Porque se você consegue agradar a Cristo, sendo um bom sacerdote, você não consegue em casa fazer algo diferente. Se você está trazendo de dentro para fora algo sincero para Deus, não tem como você trazer algo totalmente diferente. Tiago escreve o seguinte: não tem como uma fonte dar água doce e uma água amarga. Ou você produz doce ou você produz amarga. Não tem como você querer agradar sua esposa por um dado momento e depois com 6 meses mudar de opinião e ela dizer: por que essa mudança de uma hora para outra? Às vezes é porque nós não queremos fazer algo que desagrade, mas não está intrínseco em nós e queremos agradá-la, mas depois a gente vai voltando ao que é e acabamos fazendo aquilo que ela fica triste, fica chateada.
E às vezes é necessário que a gente tenha, nós homens, tenha um policiamento de, eu preciso melhorar. Eu preciso ver o que é bom para a família. Se é bom para a família, é para mim. Sabe qual é o motivo de que há hoje muitos casais se separando? Sabe qual é o motivo de há muitos hoje não quererem ser pais? Sabe qual é o motivo de muitos estarem comprando os bebês reborns? Sabe por que muitos pais de pets estão existindo? Porque muitos não querem se sacrificar no amor. Ser sacerdote é sacrifício, é renúncia, é você abandonar desejos antigos, padrões antigos, para dizer, eu tenho um propósito diferente de vida. É você olhar para as coisas que para trás ficam e não ter saudade e dizer, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, se você prossegue para o alvo, em direção a Cristo, você precisa levar a família junto consigo. Dizer, vamos esposa, ora por mim hoje, eu oro por ti daqui a pouco. Vamos ajudar o filho, a filha a orar também e aprender um pouco mais de Cristo. Nós precisamos compreender que uma coisa não está desassociada da outra. Muitos até dizem, tem o sacro e tem o santo, tem o secular e o sacrossanto. Mas nós entendemos, segundo a Bíblia, que o mesmo escritor que diz aos irmãos, olha, não permitam que as más conversações corrompam os bons costumes. Ele é o mesmo que diz, quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. Então, se você levantou, faça para a glória de Deus. Deitou, faça para a glória de Deus. Sentou, faça para a glória de Deus. Foi falar, faça para a glória de Deus. Caminhe dentro de casa ou caminhe na rua, faça para a glória de Deus. Eu sei que são textos que muitas das vezes fogem do que às vezes você veio pedindo ao sair de casa. Às vezes você vai sair de casa pensando, Deus, eu queria aquela bênção. Eu queria sair de lá e no outro dia ou depois já ir para aquele lanche abençoado. Eu queria sair de lá e já encontrar a casa arrumada quando chegar em casa. Muitos querem algo do tipo, nós procuramos conforto, isso está errado? Não, todo ser humano quer conforto, quer coisas boas, mas para viver as coisas boas precisamos trabalhar, e no trabalho consiste em esforço, sacrifício, renúncia, e entender que o sacerdote é alguém que tem agora poder e autoridade. Que poder é esse? Que autoridade é essa? Quem foi que deu? Jesus. Deus te deu poder e autoridade para tanto pregar o evangelho a toda criatura, quanto dentro do teu lar, direcionar a tua família a fazer algo bom, algo maravilhoso para Deus. É difícil? Sim, mas não é impossível. Assim como ser cristão, é o que há de mais difícil no mundo, mas não é impossível. É difícil demais. E às vezes, eu estou pilotando a moto Isabela na garupa, passa um desviado e faz uma coisa absurda no trânsito, e eu digo, olha para ali, que presunçoso, avarento, amante de si mesmo, soberbo, filho de Caifás, terra seca. Aí ela, calma, fique por aí, não vá mais não, sossega, respira, e a gente vai entendendo que precisamos evoluir, progredir, melhorar, nos controlar. Outro dia, dentro de casa, houve um barulho enorme na madrugada, 3, 4 da manhã, um barulho terrível na porta. E eu pensei, pronto, conseguiram entrar na garagem, passaram o portão e já estão derrubando a porta. E ela, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu disse, segura aí, olha lá no berço. E eu vou ali. Ela, que foi que eu vou lá? Já passei na porta da cozinha, estou eu na sala com 2 peixeiras. Tem que defender a família, né? Estou ali com 2 peixeiras, meu cachorro quebrou a porta e estava pendurado de cabeça para baixo na porta. Eu olhei para ele lá infeliz. A nuvem carregada,
que aperreio. Então a gente precisa se controlar e também saber que você, como homem, tem que estar disposto a defender a sua família a todo custo. Deus te deu essa autoridade, esse poder para ser o homem que toma a frente e tentar defender, não só fisicamente falando, mas em oração, em educação, em trabalho, em saúde. O que é que você pode produzir de melhor para si mesmo? Produza também para os filhos, produza também para a esposa. Às vezes eu saio de casa e fico pensando, meu Deus, fica aqui com ela, fica aqui com elas, né, no plural, cuida, ajuda. Saio mais confortável, primeiro porque sou filho de Deus, confio no Rei. Segundo porque o sogro está ali do lado, eu amém, ajuda Jesus. E vamos embora, mas é a madrugada procurando se comunicar, está tudo bem aí, está tudo certo. E precisamos entender que requer sacrifícios. Requer procurar a alegria da esposa, a alegria do filho, requer orientação, constância, renúncia, olhar para si mesmo e pensar, eu vou fazer algo mais, eu preciso me dedicar mais. Assim como olhar para Cristo e entender que Ele exige algo mais, algo mais. Então você já entende de que assim como Ele te chamou, te separou como geração eleita, te elegeu a filho dele, a geração dele, a povo dele, agora você também é sacerdócio real dele, uma nação santa para ele, um povo agora santo, separado, adquirido por bom preço, na cruz do Calvário. Para quê? Para ficar aqui sentadinho só? Não. Precisamos entender que a ideia de igreja com Cristo é eclésia, chamados para fora. Chamados para fora. Aqui nós adoramos, aqui nós nos prostramos, aqui prestamos culto a Deus. Mas quando saímos como aqueles que carregam a luminária, um rastro de luz. No contexto de antigamente, de Martinho Lutero, por exemplo, alguém todas as tardes saía acendendo os postes, as tochas, e ele dizia, certa feita, precisamos ser como este homem, que todos os dias sai acendendo os postes por onde passa, deixando um rastro de luz em meio à escuridão. Nós precisamos disso, precisamos entender que nós não podemos estar satisfeito com a escuridão, com as trevas. Onde você chega, você é luz. Você não assenta-se na roda dos escarnecedores para desfrutar dos mesmos assuntos, mas precisa se impor, mesmo calado, a ponto de quando estiver chegando, o pessoal dizer, olha, para aí, o irmão vem chegando, vamos mudar o assunto. Irmão, o senhor vai continuar aqui, por quê? Porque eu queria conversar um negócio com eles, que o senhor não pode ouvir, que não é bom para o senhor. Precisamos entender que precisamos buscar a Deus a ponto que o povo veja a diferença que Ele está fazendo no meu e no teu coração. Nós vemos, muda agora o texto, vamos para o Velho Testamento, por gentileza. Vamos para o Pentateuco, terceiro livro da Bíblia. Vamos ver um pouco sobre o sacerdócio e a função dele e que nós devemos fazer diariamente. Porque muitos dizem, as leis de antigamente não são executadas mais hoje. Muitas coisas deixaram de acontecer, ficaram para trás, estão obsoletas, não tem mais uso, não tem mais utilidade. Mas precisamos entender o seguinte, Levítico capítulo 6, versículo 12 e o 13, para a nossa meditação, para assim concluirmos, a hora já está indo embora. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas,
o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Está dizendo aqui, vocês vão poder ler os outros versículos, mas a gente precisa sintetizar agora, que a função de trazer o fogo para o altar é do sacerdote. A função de organizar o altar é do sacerdote. Muitas das vezes, alguns se acomodam, porque muitos dizem, as mulheres são de oração, as mulheres têm que orar, as mulheres têm que buscar a coluna da casa, e a gente agora vai ouvir o famoso vigia, porque é algo recíproco, algo mútuo. Se um ora, o outro tem que orar também. E você como sacerdote do lar, eu como sacerdote do lar, temos que entender que precisamos organizar o altar. Todos os dias, olhar para a nossa casa, olhar para a nossa família, olhar para nós mesmos e procurar entender o que é que já se tornou cinza, o que é que já queimou, o que é que já não serve mais para hoje. Sabe uma coisa que acontece com muitos? Saudosismo. Vivemos no passado pensando as vigílias de antigamente, as consagrações, os jejuns de antigamente, quando se reuníamos para orar, para ler. Já queimou, aquele fogo já queimou, só serve agora como marcas, experiências. Você precisa hoje produzir algo diferente, não se sustentar com cinzas. A função do sacerdote era todo dia levantar, colocar uma roupa, entrar no local de sacrifício, olhar para o altar, pegar toda a cinza, colocar dentro de uma sacola e levar para o deserto, jogar fora, voltar para o local, para o tabernáculo, tirar a roupa suja, colocar outra limpa, colocar lenha no altar, e agora ele começava a queimar, a trazer fogo. Ele precisava fazer isso a tempo, enquanto havia brasas, não deixando o fogo se apagar, o fogo se extinguir. E eu trago aqui para você nesta noite uma mensagem de Deus para o teu coração. Aproveite o que Deus tem te dado, novas são as misericórdias dele a cada manhã. Então você precisa acreditar que ele está investindo na tua vida, para que você amanheça num novo dia dizendo: Deus, eu vou fazer diferente, eu vou acertar hoje. Ontem eu errei, mas hoje eu vou acertar. Ontem eu falhei, mas hoje eu vou acertar. Ontem eu falei bobagens, mas hoje eu vou pedir perdão. Hoje eu vou olhar para o que já não serve mais e vou jogar fora. Não dá para permanecer com o que já queimou. Não dá para viver no saudosismo. O Senhor tem coisa nova para você. O Senhor tem coisa nova para a sua família. O Senhor tem coisa nova sobre a tua casa. Se for para desistir, se for para renunciar, renuncie às coisas que já se passaram. Renuncie às coisas velhas. Renuncie. Há muitos de nós que têm dificuldade de se desfazer, de jogar algumas coisas, pensando, não, em algum momento vai servir, vai ter utilidade. Quando você vê, está um monturo de coisa dentro de casa, aquele cantinho dos monturos vai ganhando espaço dentro de casa. Mas a mensagem para você hoje, sacerdote, é que você precisa se desfazer do que não tem mais utilidade. Você precisa se desfazer do que não serve mais, do que já queimou, da lenha queimada. Faça novos jejuns, faça novas vigílias, faça novos propósitos, faça nova a sua oração. Faça nova a sua busca ao Senhor. Faça nova. Chame a sua família e diga: vamos orar, nem que seja 5 minutos, aquela oração em família. Chame a sua família e dizer: olha, eu não sei bem como é isso, mas a gente precisa começar.
Eu não sei bem como vai ser, mas a gente precisa iniciar. Inicie de alguma forma. Ah, eu já perdi muito tempo, eu já não faço mais. Faça, comece, volte com a sua família, de onde nunca deveria ter saído. Volte com a sua família a queimar incensos de adoração juntos. Volte com a sua família a deixar o altar queimar. E aprecie o que Deus vai fazer. O Senhor está te fazendo o seguinte: eu quero fazer nova. Eu quero fazer nova a tua família, a tua casa, na tua vida. Não dá para ficar olhando para o passado. Não dá para ficar olhando para as fitas, eu acabei de dizer, esqueceu agora da mente, para os vinis, para os discos. Não dá. Você pode lembrar e dizer: foi bom, mas agora eu posso também fazer diferente. Eu posso louvar a Deus. As coisas se atualizam. Faça de Deus, ou peça a Deus um download dos céus, um upgrade. Renove, mude, se transforme pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Chegue-se a Deus com inteligência, com sabedoria, entendendo o que você é, entendendo o que Ele é, e produza para Cristo algo novo, algo diferente. Fazendo assim, o fogo vai sim arder continuamente sobre o altar. Deus te abençoe, nosso pastor.